Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o meu milagre, meu testemunho, que inclusive quem já acompanha o canal desde sempre, eu já gravei esse vídeo, mas o que acontece? Eu gravei há muito tempo atrás, bem no começo do canal, e eu não sei o que eu tinha de tica de galinha na cabeça, que um vídeo de 20 e poucos minutos eu dividi em 3 partes. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E eu ando recebendo comentários, assim, pessoas novas que estão chegando através desses vídeos. Cadê a parte 3? Cadê a parte 2? Cadê a parte 1? Então eu resolvi regravar novamente. Eu poderia muito bem só baixar os 3 vídeos, né, juntar e publicar. Mas na época, há muito tempo atrás, eu falava muito baixo, falava devagar. A qualidade do áudio da imagem era muito ruim. Então eu decidi regravar, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Deixa bastante like, então eu vou contar um pouquinho da minha história, como que aconteceu desde o comecinho, tá? Eu tô aqui com o computador, porque isso tudo aconteceu há 10 anos atrás. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma memória de peixe. Então eu tive que assistir as 3 partes, os 3 vídeos novamente, para eu lembrar de detalhes. Porque como aconteceu essa história 10 anos atrás, eu não iria lembrar das riquezas nos detalhes. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui e vou contando, né, refrescando a memória e vou contando pra vocês tudo o que aconteceu, qual é a história do meu milagre, do meu testemunho. Bom, vamos lá então, pro vídeo não ficar longo, prometo que não vou dividir em 3 partes. Eu conheci o Ricardo em janeiro de 2013, precisamente dia 13 de janeiro de 2013. E a nossa história foi muito intensa. Já tem vídeo aqui contando como a gente se conheceu, então eu vou dar uma leve pincelada, uma leve resumida, tá? Então a gente se conheceu em janeiro de 2013. E a gente nunca mais se desgrudou, exceto no carnaval. Porque quando eu conheci ele em janeiro, metade de janeiro, a viagem do carnaval dele já estava paga. Então, assim, quando chegou no carnaval, ele foi para Votuporanga curtir com os amigos e eu fui para o Rio de Janeiro curtir com um amigo meu. E aí, o que acontece? Beleza, passou o carnaval, retornamos para Campinas e quando a gente retornou para Campinas, a gente voltou a ter contato, voltamos a ficar juntos e nunca mais se desgrudamos, tá? Daí não teve mais nada, só teve o carnaval mesmo. Aí o que acontece? Em março de 2013, tá? Tudo 2013. Em março, ele me pediu em namoro. Em março, quando eu vi, eu já tava morando na casa dele. Porque antes eu ia só aos finais de semana. Só que aí ele começou assim, mas final de semana vai demorar muito, porque eu ia na sexta e voltava no domingo. Então vem na quarta, aí você dorme na quarta, de quarta pra quinta. Aí quando eu vi, ele já tava me enfiando na casa dele. Às vezes eu ia até bravo, porque eu não queria, porque eu trabalhava na empresa do meu padrasto. E eu morava aqui, a empresa do meu padrasto era tipo, eu sair de casa, abrir o outro portão e entrar na empresa. E aí, às vezes eu ia brava, porque eu ficava assim, como que eu vou na sua casa no meio de semana, sendo que eu trabalho aqui do lado da minha casa, enfim, mas eu ia. Aí quando eu vi, já tava lá. Ele foi me enfiando na casa dele, quando eu vi, já tava com um guarda-roupa só meu, um lado do guarda-roupa só com roupas minhas. Enfim, essa foi a história, tá? Bem pincelada. Em março ele me pediu namoro, em março quando eu vi, eu já tava enfurnada na casa dele. Em abril, a gente decidiu, porque quando a gente se conheceu, nesse pouco período de tempo, a gente sempre brincava, a gente falava sobre gravidez, sobre ter filhos e tal, e ele sempre falava, quando a gente tiver uma filhinha vai chamar Valentina. Então a gente começou a sempre brincar com a Valentina, Valentina pra cá, Valentina pra lá, não sei o que, não. E a gente falava muito sobre engravidar. Em abril, a gente teve uma conversa muito séria, foi aonde o mês que a gente decidiu que eu ia parar de tomar o remédio e que a gente iria levar pra frente essa ideia de engravidar. Aí eu fui na minha ginecologista, conversei com ela certinho, ela falou que eu poderia parar de tomar o remédio. Eu tomava remédio, o mesmo remédio que eu inclusive tomo até hoje, até os 14 anos, desde os 14 anos. E ela falou assim que por conta disso, talvez fosse demorar um pouquinho para engravidar, mas que se eu não engravidasse durante um ano, para eu voltar lá, eu e o Ricardo, porque ela ia pedir alguns exames para ver se eu tinha algum problema ou ele de infertilidade. Ok. Conversado com ela, parei de tomar o remédio e aí comecei a tomar ácido fólico, né, que ela tinha receitado, tudo certinho, no mês de abril. Apesar de ter alguns receios do tipo, ai meu Deus, será que eu posso engravidar ou não? Eu tinha esperança, né, tipo assim, acho que vou engravidar. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de não poder ser mãe, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Beleza. Chegou no mês seguinte, né, desceu pra mim, aí eu fiquei triste, poxa, né, não foi dessa vez. Aí chegou no outro mês, desceu pra mim, e eu falei, poxa, eu achei que ia engravidar, apesar de eu ter medo de não poder ser mãe, eu achei que, né, pudesse e fosse tão rápido, enfim. E aí começou a passarem os meses, então abril eu parei de tomar o remédio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro.
Vamos para o mês de outubro. O que aconteceu em outubro? Dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, então é feriado. Aí a gente desceu pra praia e fomos com alguns amigos nossos, casais de amigos nossos. E aí, o que acontece? Naquela época, eu bebia bebida alcoólica, enfim. E eu sempre tive um problema sobre banheiro. Eu não gosto de usar, até hoje, gente, eu tenho esse problema. Eu não gosto de usar banheiro que não seja da minha casa. Então, quando eu ia nos lugares, se eu ficasse 2 dias eu ficava sem ir no banheiro, fazer o número 2, tá? O número 1 eu fazia normal. Então eu não utilizava o banheiro. Então a gente desceu pra praia numa sexta-noite. E aí, beleza, comendo, bebendo bastante. E eu sempre fui de comer muita porcariada, sabe? Eu comia bastante porcariada. Carne não sou muito fã não, mas bolacha, chocolate, nossa, eu comia tipo demais. Então aí a gente comendo um monte de porcariada e bebendo bebida alcoólica. E aí beleza, aí no sábado a gente foi pra praia e aí eu comecei a sentir minha barriga um pouquinho saltada pra frente. E eu sempre fui muito reta, minha barriga sempre foi Gente, continuando, acabou a bateria. Então, o que acontece? Eu não fui no banheiro, a gente foi pra praia no sábado e eu bebendo, comendo. E aí eu comecei a achar estranho que minha barriga tava um pouquinho saltada, né? E minha barriga sempre foi muito reta. Mas aí, por outro lado, eu pensei, eu tô comendo e bebendo e não estou indo ao banheiro, então assim, tá fazendo volume, né? Entra, não sai, então tá estufando. E no domingo começou a ficar um pouquinho mais inchado, mas até aí ok, né? Tô comendo, tô bebendo e não estou indo no banheiro, é por conta disso. Na segunda-feira, retornamos pra Campinas. E aí, na semana que a gente retornou, eu continuei não indo no banheiro. E aí, eu não achei tão estranho, porque eu pensei, poxa, eu passei o final de semana inteiro comendo e bebendo, e não fui no banheiro, deve ter desregulado o meu intestino. Então, achei que fosse algo do tipo. Aí, na outra semana, eu ainda continuei sem ir ao banheiro. Só que, além da minha barriga começar a inchar, começou a doer. E aí foi aonde eu comecei a achar, tipo, opa, tem alguma coisa estranha. E aí teve um dia específico, começou a doer tanto, que a gente acabou indo pro pronto-socorro Ouro Verde. E aí na época a gente não tinha plano de saúde, eu falo na época porque depois que as crianças nasceram a gente fez um plano de saúde pra família inteira. Mas enfim, na época a gente não tinha, eu não tinha, a gente foi no pronto-socorro Ouro Verde. Chegando lá, gente, quem depende de SUS sabe como é, às vezes a gente pega um profissional que faz super descaso com a gente. Ele nem olhou na minha cara, eu relatei o que eu tava sentindo e ele falou, é intestino preso. Ai, novidade, né? Isso eu sabia. Aí ele me receitou lactopurga. Saindo da sala dele, eu entrei na sala de uma médica e aí ela foi apertar minha barriga e eu reclamei de dor e tal. Ela falou que eu tava com gastrite. E eu até questionei, né? Falei, nossa, mas eu nunca tive gastrite. Ela, mas é assim mesmo, tá com gastrite. Ela me receitou um remédio para gastrite. Teve um médico que falou que até com verme eu estava. Olha isso. Beleza, saí lá do hospital, indignada, com o descaso que eles fizeram comigo, não pediram nenhum raio-x, ultrassom, nem nada. E aí fui na farmácia, comprei lactopurga, comprei remédio para gastrite, comecei a me medicar, achando que iria funcionar, nada de ir no banheiro. Aí eu e o Ricardo, a gente foi pesquisar no Google coisas para soltar o intestino, aí comecei a tomar chá, comer isso, comer aquilo, nada do intestino soltar, e a minha barriga só aumentava e a dor só aumentava. Detalhe, nessa minha ida ao pronto-socorro, parece que foi super rápido, né? Cheguei lá, fui atendida, fui embora, não. Quem depende de SUS sabe assim, quantos anos você espera para ser atendida. Então imagina só, eu tô dando uma leve resumida também pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu demorei, levei um chá de cadeira naquele SUS, misericórdia. Mas enfim, aí comecei a tomar um monte de remédio, lactopurga, remédio para gastrite, chá, nada resolvia meu problema. Isso foi em outubro, tá? Lembra que a gente foi viajar dia 12 de outubro, então assim, uma semana não ia no banheiro, na outra semana aconteceu tudo isso. Quando foi em novembro, eu ia muito ao banheiro à noite. E eu vou até hoje, tá, gente? Então, assim, não é porque, tava no banheiro, então é gravidez. Não, eu bebo muita água, então, assim, eu sempre tô indo ao banheiro. Eu acordo de madrugada pra ir no banheiro até hoje. Então, foi numa quarta-feira, eu fui ao banheiro 3 horas da manhã. E quando eu tava voltando, eu travei de dor. E nisso, assim, a barriga tava aumentando um pouquinho. Mas como eu era muito magra e aí não aumentou muita coisa, dava uma aumentadinha de leve, a gente não desconfiava de nada. E como tava descendo pra mim também, né? Eu esqueci de falar isso pra vocês. Todos os meses desciam
pra mim. Inclusive na praia, no dia que a gente chegou lá, desceu pra mim, ô felicidade, viu? Nunca vai pra praia, quando vai, desce. Então no dia que eu fui pra praia, começou a sair sangue. Então assim, coloquei OB e fui pra praia, curti normal. Então por isso a gente não desconfiava de gravidez, apesar de eu não estar mais tomando remédio. Então nesse dia, em novembro, 3 horas da manhã eu fui ao banheiro fazer xixi e quando eu fui voltar eu travei de dor, não conseguia andar. Sabe quando você perde o movimento? Eu travada assim, aí eu comecei a chorar. E aí eu chorei. Aí destravei e fui até a cama, acordei o Ricardo e falei, me leva pro hospital, eu tô passando mal. Aí a gente foi pro pronto-socorro, Ouro Verde novamente. E eu não conseguia andar, tanto é que o Ricardo teve que me pegar no colo e entrar comigo no colo pro hospital, dentro do hospital. Aí veio uma enfermeira ou segurança com cadeira de roda, me colocou na cadeira de roda. E aí falaram pra mim que ia me dar prioridade. Eu tive que aguardar umas 2 horas para ser atendida. Essa é a prioridade. Cheguei ao pronto-socorro 4 horas da manhã, tá? Então, lembrando que 3 horas da manhã eu fiquei travada até me arrumar e tudo mais. A gente sair de casa, chegar no hospital 4 horas da manhã. Eu fiquei 2 horas esperando. Depois dessas 2 horas, me levaram para uma sala para fazer um questionário. Eu morrendo de dor. Só, tipo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E aí perguntando, tem isso e aquilo, quantos anos você tem? Tipo assim, cara, eu tava lá morrendo de dor. Ok, depois do questionário, me levaram para uma sala com um monte de gente para tomar soro. Aí fiquei lá tomando soro, bonitinho, e remédio para dor também, eles estavam me dando, porque eu tava assim, não tava aguentando, era uma dor insuportável. Depois que o soro acabou, depois que eles me medicaram, me levaram para uma sala para fazer raio-x, e aí depois o médico pegou meu raio-x e falou, olha, o que você tem são fezes e gases. Aí eu fiquei olhando pra cara dele pensando, jura? Eu não falei nada, né? Mas eu fiquei pensando, jura? Eu tô há tantos dias sem fazer cocô, sem nada. Xixi, eu tava fazendo normal. Mas sem fazer o número 2. Jura que tem gases e fezes aqui dentro de mim? Ah, mentira. Mas enfim, gente, pois é, ele falou isso. Aí, o que ele fez? Me mandou pra uma sala, chamou a enfermeira e me mandou pra uma sala para fazer lavagem em mim. Então me deram lactopurga, fizeram lavagem, depois me mandaram para uma outra sala para tomar mais soro, para tomar mais remédio para dor. E falando isso parece que foi super rápido, né? Cheguei lá, fui para essa sala. Não, gente. Foi muito, mas muito demorado. Tanto é que eu troquei até o turno dos médicos. Eu cheguei lá 4 horas da manhã, foi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Então nessa de lavagem, toma soro, toma remédio, quando eu vi já era meio-dia. E eu não tinha comido e bebido nada, eu tava com uma fome lascada, parece que tinha um buraco na minha barriga, eu tava morrendo de sede. E eles não deixavam eu comer e beber nada, eu pedi pra comer, né? Eu posso comer? Não, não pode comer. Eu posso pelo menos beber água, que eu tô morrendo de sede também? Não. Então eles me proibiram de beber um golinho que fosse de água. Eu tava assim, gente, eu tava passando mal. Eu falava pro Ricardo, daqui a pouco eu vou cair dura aqui, não é nem de dor, é de fome, é de sede, daqui a pouco eu desmaio aqui. E detalhe, a gente tava bem no verãozão, então imagina só, aquele calor, que nascia um sol pra cada um, eu morrendo de sede, eu amo beber água, não podia nem beber água. Ok. Quando foi 3 horas da tarde, trocaram o turno, né? Os médicos da manhã, da madrugada foram embora e entraram outros médicos. Até que um médico passou e aí, não sei quem falou, esse é o médico do turno de agora. Eu catei minha pasta, porque lá, aí no Brasil, né? Vocês sabem que a gente coloca o nosso prontuário no ficheiro e os médicos vão pegando. Eu falei, meu Deus, até ele pegar, até ele ver, Aí eu só pensei, vou pegar a minha ficha e vou até ele e pedir pelo amor de Deus pra me ajudar. Porque eu não tava mais aguentando, eu já não sabia mais o que era dor, o que era fome, o que era sede, o que era cansaço, o que era estresse, eu já não sabia mais o que era. Peguei a minha ficha, fui até ele e pedi pelo amor de Deus que eu tava morrendo de dor, que eu tava morrendo de fome, que eu tava morrendo de sede, pra ele me ajudar, pra ele fazer alguma coisa por mim. Aí ele olhou a minha ficha e me levou para uma sala, e o Ricardo ficou do lado de fora. Me levou para uma sala, me colocou numa maca e começou a apertar minha barriga. E aí ele falou assim, olha, tua barriga realmente está inchada, tem possibilidade de você estar grávida? Foi a primeira vez, a primeira pessoa que perguntou isso. Ele foi um anjo na minha vida, porque, gente, senão eu ia desmaiar, tem um piripaque ali, se ele não tivesse sido tão prestativo e ter tido tanta atenção comigo, porque os outros não tinham atenção, nem olhavam na minha cara, mandava eu para uma sala, soro, lactopurga, laxante, isso e aquilo, lavagem, enfim.
fizeram pouco caso comigo. E aí, ele perguntou isso e eu falei, olha, tem, porque eu não tomo remédio desde abril, porém tá descendo pra mim todos os meses. Aí ele falou assim, olha, porque esse volume aqui eu tô achando que é seu útero. Aí chamou o Ricardo, né, que ele tava do lado de fora, chamou o Ricardo e falou, olha, eu acho que esse volume na barriga dela é o útero dela e eu vou pedir um ultrassom pra fazer. Só que acontece, tinha umas 20 pessoas na minha frente pra fazer ultrassom. E eu já tava, porque eu tava lá esperando há muito tempo, então eles estavam demorando mais ou menos 1 hora para chamar cada pessoa. E detalhe, eu tava lá no hospital desde as 4 horas da manhã, já era 3 horas da tarde, eu tava sem comer, sem beber nada, morrendo de dor e tudo. Aí eu falei pra ele assim, não tem como você me liberar? Me dá alta e aí eu faço no particular. Porque, né, o paciente só pode sair se o médico dá alta e corta a pulseira e tudo mais, né? Aí eu pedi pra ele me dar alta, pelo amor de Deus, e aí ele falou, tá bom, então vou te encaminhar, você leva essa carta numa clínica particular e faz um ultrassom na clínica particular. Aí eu, tá bom, vou fazer amanhã mesmo. Aí ele me deu a carta, me liberou, me deu alta, beleza, ufa, vamos embora. Na sexta-feira a gente foi numa clínica, num laboratório, fazer o exame beta-HCG, acho que é alguma coisa assim que chama, é o beta. Beleza, a gente foi na sexta e o resultado sairia no dia seguinte, no sábado. Só que no sábado a clínica fica aberta até meio-dia. Então a gente chegou lá, assim, tipo, faltando 1 minuto para fechar. Tanto é que os médicos já não estavam, não tinha mais ninguém lá, só tinha recepcionista. A gente pegou o envelope e a gente foi pro carro e a clínica fechou. Quando a gente abriu, porque assim, se eu soubesse que seria tão difícil, eu teria ficado lá, né, e falado para a recepcionista, me auxilia, me ajuda, me dá um norte. Eu achei que eu ia abrir e ia estar grávida ou não grávida, só isso, positivo ou negativo. Quando eu abri, tava assim, não grávida, uns números, um monte de número, e o resultado era em números. E eu, primeira viagem, não sabia, não entendia disso, o Ricardo também muito menos. A gente olhou e falou assim, beleza, e esses tantos de número, esses tantos de zero, e agora? Eu tô grávida ou não tô? E o Ricardo, também não sei. Já tinha fechado a clínica, não tinha para quem a gente pedir ajuda nem nada. Fomos para a maternidade de Campinas. Chegando na maternidade de Campinas, eu fui lá na recepção e falei, olha, eu tô com um exame aqui, eu só queria uma ajuda, tem como levar para o médico para ver, só para falar se eu tô grávida ou não? Aí a menina foi lá, levou, aí veio a enfermeira falar comigo, e a enfermeira falou, não sei se foi a enfermeira ou a médica, enfim, veio uma mulher falar comigo. E ela falou assim, parabéns, mamãe. E ali eu já entendi que eu tava grávida. Ela, parabéns, mamãe. Eu já, tipo, ai, obrigada. E nisso o Ricardo me esperando no carro, beleza. Voltei pro carro, amor, eu tô grávida, a gente tá grávida, uhul. Felicidade. Isso no sábado. Sábado à noite a gente saiu pra comemorar. Aí eu já cortei bebida alcoólica, né? Porque até então eu tava bebendo porque eu não sabia que eu estava grávida. Lá em outubro, lá na viagem pra praia, eu bebi porque eu não sabia, nem imaginava. Porque como tava descendo pra mim todos os meses, eu achei que não foi ainda. Quando a minha menstruação atrasar, eu faço o teste e eu vou estar grávida. Mas enfim... Aí no sábado a gente saiu pra comemorar, beleza, todo mundo feliz, todo mundo eu e ele, tá? Porque a gente não comentou com ninguém. No domingo também aí a gente ficou em casa, tudo feliz, pedindo comida, comendo, curtindo, assistindo filme e comemorando. Então o sábado e o domingo foi de comemoração. Na segunda-feira o Ricardo iria trabalhar, então eu falei, amor, me deixa na maternidade de Campinas pra eu fazer um ultrassom. E aí você vai trabalhar e depois, quando eu tiver tudo ok, eu falo pra você ir lá me buscar. Ok, tomei café da manhã, aí a gente saiu, me deixou na maternidade de Campinas, ele foi trabalhar e eu fiquei lá aguardando para ser atendida. Até que a enfermeira, né, veio até mim, me levou para uma sala e fez ultrassom em mim. E aí no ultrassom, gente, ela falou assim, ela olhando lá e eu não enxergava nada, né, porque mãe de primeira viagem você não enxerga nada, é um negócio preto e a gente fala, que é isso, meu Deus, parece só um borrão. Mas beleza. Aí ela falou assim, você tá de 2 meses e meio. Então eu tava gestante há 2 meses e meio, olha só. E eu bebendo bebida alcoólica sem saber, misericórdia. Ela perguntou se tinha casos de gêmeos na família. Eu falei, não, porque até então eu não sabia, né? Eu falei, não. Aí ela falou, porque são gêmeos aí, ó. Eu só não caí pra trás porque eu estava deitada.
Aí eu falei, tem certeza? Ela, tenho, olha aqui. Eu falei, mas não pode estar errado? Ela, não, olha aqui. Ela querendo me mostrar e eu não enxergando nada. Tipo, pra mim era tudo uma tela com os negócios preto, enfim, eu não enxergava nada. Ela, olha aqui. Ela falou, mas tem um detalhe. Aí eu falei, qual? Ela falou, aguarda lá fora que eu vou chamar o médico pra conversar com você. Falei, tá bom. Gente, eu fiquei super nervosa. Enquanto eu aguardava o médico, eu já fiquei nervosa assim, não pelo que o médico ia conversar comigo, porque eu nem imaginava que fosse algum problema. Mas eu fiquei nervosa assim, tipo, meu Deus, como que eu vou dar conta de 2 crianças, de 2 bebês? Liguei pro Ricardo pra contar a notícia, amor, né, são gêmeos. Ele, para, mentira. Amor, juro por Deus. Você tá mentindo. Eu falei, eu juro. E eu fiquei, eu juro, 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 ele não acreditando. Até que a enfermeira me chamou novamente para a sala, né? Porque o médico queria conversar comigo. Aí eu falei pro Ricardo, olha, eu vou ter que desligar porque agora eu vou conversar com o médico. Entrei na sala e aí ele foi explicar minha situação, que eu tava gestante já há 2 meses e meio, que eram gêmeos, entretanto, todavia, eu tinha um problema, que eu estava com um tumor no ovário de 13 centímetros. Ele disse que eu estava correndo risco de morte, que eu estava bem ali, mas a qualquer momento eu dobrar a esquina poderia acontecer alguma coisa comigo. E aí ele disse que iria me internar e eu iria fazer uma cirurgia e que eu não tinha um poder de escolha, do tipo, não vou querer fazer cirurgia para não correr o risco de acontecer alguma coisa com as crianças, com os bebês. Não, eu não tinha esse poder de escolha. E eu até entendo, né? Porque imagina só, eu vou lá no hospital, ele me tem nas mãos, vê que eu tô correndo risco de morte, como ele libera uma paciente correndo risco de morte. Imagina o BO que aconteceria com o hospital caso eu dobrasse a esquina e o pior tivesse acontecido. De tipo, você viu que o paciente estava correndo risco de morte, não se libera para morrer. Você trata, você cura, você tenta salvar. Então, assim, essa parte eu entendo. Mas aí ele falou que eu não tinha o poder de escolha e que eu ia passar por uma cirurgia, né, de emergência e que a única coisa que eu tinha direito, já que eu não tinha o poder de escolha, era de ligar para alguém para avisar o que estava acontecendo e para trazer roupa para mim. Bom, e ele conversando comigo, ele já foi tentando, né? Eu entendi essa conversa com ele que ele estava tentando me preparar para o pior. Porque ele estava falando que não se opera gestante, só em último caso, que era o meu, e que muito provavelmente a minha gravidez não fosse para frente, porque era uma gravidez gemelar que já é de risco, é uma cirurgia delicada, enfim, não se opera gestante, então ele estava me preparando e que minha gravidez não fosse para frente e que se fosse para escolher entre a mãe e o filho, eles sempre ficam com a mãe. Então, ou seja, eu entendi tudo ali. Aí meu mundo desabou. Gente, às vezes vocês podem pensar assim, mas só quem é mãe sabe. Glenn, mas você tinha acabado de descobrir a gravidez, nem tinha amor ainda. Não é assim. Quando a gente descobre que tá grávida, a gente tem um amor surreal, imensurável, incondicional a partir daquele momento. Pode ser o tamanhozinho de um grão de arroz, mas a gente já ama aquele bebê, aquele feto dentro da gente. É algo inexplicável. Então, assim, não é, eu tava tantos meses e aconteceu isso, então eu sofri. Não. Gente, eu sofri muito. Eu comecei a chorar, mas eu chorei tanto. Eu ficava desesperada. Meu Deus, minha gravidez não vai pra frente. Meus bebês não vão, eu não vou tê-los. Enfim, eu entrei em estado de pânico, de desespero total. E aí, como eu tinha tomado café da manhã para fazer ultrassom, porque eu achei que era um simples ultrassom, eu tinha que ficar um tempo lá numa sala até passar o horário para estar meio em jejum para fazer cirurgia. Então a minha cirurgia seria só às 5 horas da tarde. Então imagina só o tanto que eu chorei. Gente, parece que a sensação, inclusive no vídeo quando eu gravei, eu falei, parece que eu fui ao céu e ao inferno ao mesmo tempo. Fui ao céu, gravidez gemelar, apesar do medo, eu fiquei muito feliz. Depois ao inferno do tipo, não, olha, sua gravidez não vai pra frente. E toda aquela fala do médico, eu entendi que ele tava falando pra mim que não iria e que se tivesse que escolher, me escolheria ao invés dos meus filhos. Bom, aí ficou a responsabilidade do Ricardo contar pros pais dele e pra minha mãe também, porque ninguém sabia, a gente não tinha comentado com ninguém ainda, porque a gente recém tinha descoberto tudo, enfim. Então aí é coisa dele, né? Inclusive tem vídeo no canal ele contando como que ele foi lá contar para os pais e para a mãe dele. Mas beleza, aí me levaram para uma sala, sem TV, sem nada, não dava nem para me distrair. E eu chorando, gente, desesperada, parecia um bezerro desmamado, parecendo aquelas crianças fazendo birra. Aí chegou uma enfermeira, muito jovem por sinal,
ela chegou até mim e perguntou por que eu tava chorando, por que eu tava tão desesperada, e eu fui explicar para ela toda a situação. Inclusive, falei sobre a fala do médico que ele tinha me falado, que foi aí que eu fiquei desesperada. E ela perguntou pra mim: "Você acredita em Deus?" Eu falei: "Acredito", chorando, tá? Berrando. E aí ela falou pra mim assim: "Confie no médico dos médicos, porque só ele é capaz de fazer um milagre na sua vida." E, gente, na hora, essa frase não me fez muito sentido, porque assim, eu tava em Nárnia. Poderia o Papa descer ali e falar pra mim, eu estaria em Nárnia ainda. Mas ela falou essa frase e engraçado que não me tocou tanto. Eu tava tão desesperada, eu não sei nem dizer pra vocês, que eu não comecei a refletir sobre essa frase, mas me marcou, tanto é que eu lembro. Eu lembrei na hora que eu fui falar pra vocês, gravar pra vocês, eu lembrei dessa frase: confie no médico dos médicos, porque só ele é capaz de fazer um milagre na sua vida. Beleza, ela falou isso, saiu, eu continuei chorando. Quando ela falou isso, eu chorei mais ainda, né? Não, tipo, me acalmou não, eu entrei mais em desespero ainda. E aí, quando deu 5 horas da tarde, eles vieram, me buscaram, me levaram para a sala de cirurgia. Eu tomei a hack, né? Eu lembro que eu segurei na mão do médico e falei assim: salva meus bebês, por favor, salva meus bebês. E aí, beleza, tomei a hack e tinham 2 médicos, 2 anestesistas e 2 enfermeiras. Aí me deitaram e começaram a me cortar. O corte foi o tamanho de uma cesárea. O mesmo tamanho, igualzinho, tá? Então fizeram um corte e eu comecei a sentir um incômodo muito ruim. Sabe, tipo, parecia que eu sentia a mão do médico na boca do meu estômago e me revirando. Parecia que ele tava pegando meus órgãos e fazendo assim, ó, com a mão, ó. Eu sentia tudo. Aí eu comecei a passar mal. Eu falei pro anestesista: eu tô passando mal, eu vou vomitar. E aí eu virei de lado e vomitei. Mas como eu não tinha comido mais nada e nem bebido mais nada, então não tinha nada pra sair. Então no que eu vomitei tipo um pouquinho de água, assim, um pouquinho de guspe, sei lá o quê. Beleza. E aí eu falei: eu tô passando mal, tô sentindo a mão do estômago, ó, a mão do médico na boca do meu estômago, eu tô passando mal. E aí nisso eu tive a sensação que eu ia desmaiar, porque tipo, eu tava ficando mole. Aí eu comecei a fechar o olho. Aí os anestesistas começaram a gritar, né? Tipo, não dorme, aguenta mais um pouquinho, tá acabando, não dorme. E aí nisso eu assustei. Tipo assim, eu tava quase assim, tipo, pra dormir, sei lá, desmaiar, o que fosse. E eu assustei e eles ficaram gritando comigo pra eu não dormir, pra eu aguentar, que já tava acabando. E aí eu não dormi, né? Eu fiquei toda assustada e eles gritando o tempo todo comigo, os anestesistas. Mas eles não estavam gritando sendo grossos, tá? Eles estavam gritando assim pra eu não dormir, pra eu, tipo, ficar acordada. E aí, beleza. Acabou a cirurgia, eu senti me costurando. Depois o médico veio com o meu ovário. E aí ele pegou e falou: olha, o nosso ovário é do tamanho de uma amêndoa, o seu tá do tamanho de um fígado. O tumor já tinha afetado todo o ovário, então não teve como preservar. Então a gente cortou mal pela raiz. A gente tirou o tumor, o ovário e a trompa. Então não, gente, eu não tenho nem o ovário e nem a trompa do lado direito. Depois eu vou falar sobre isso. E além disso, eles tiraram 1 litro de líquido do tumor. Vocês acreditam? Então, ou seja, eu saí, na hora que fizeram a cirurgia, minha barriga voltou a ficar reta. Então, tudo que tava de inchado era tudo do tumor, era o líquido, era tudo isso. E aí, então, tirou o tumor, tirou o ovário, tirou a trompa, tirou o líquido, fiquei sem nada. Eu perguntei pro médico sobre os bebês. E aí ele falou pra mim que tava tudo bem, que não tinha mexido neles, que tava tudo certo. Só que não me mostrou, não fez um ultrassom nem nada. Aí eu fui pra uma sala, essa bendita sala de recuperação pra passar anestesia, que é uma tortura. Você fica entediado, não tem TV, não tem nada. Aí eu lá, entediada, nervosa, preocupada. Apesar do médico falar que os bebês estavam bem, eu não vi, não me mostrou, nem nada. E aí eu fui pro quarto, fiquei 1 ou 2 dias, agora eu não lembro, e fiquei 1 ou 2 dias por aí. Depois fui embora pra casa nervosa, preocupada, porque apesar do médico ter falado aquilo, ninguém me mostrou. Então assim, eu quero ver, sabe? Tipo, Tomé, tem que ver pra crer? Ok. Aí eu consegui marcar ultrassom na maternidade
uma semana depois, na semana seguinte. Aí eu fui na maternidade, fiz ultrassom, aí eu escutei o coraçãozinho, aí eu os vi, né, na tela e tal, no ultrassom. Aí eu consegui respirar aliviada, aí eu consegui, ufa, eles estão bem, graças a Deus. Como eu estava de 2 meses e meio, aí eu tive que tomar o Tragestan, né, que é um remedinho para você evitar um possível aborto, que você enfia lá por baixo. Então eu tive que tomar até os 3 meses o Tragestan, fiz um repouso absoluto, né, até passar a fase delicada, né, do pós-cirurgia. Então repousei bastante e tomei o Tragestan até os 3 meses, Depois, com o passar das semanas, dos meses, eu fui me recuperando, então eu tive uma gestação muito tranquila em relação às crianças, aos bebês na minha barriga, né, em relação ao tumor, depois, né, que tirou. Eu tive uma gestação muito tranquila, muito saudável, e eu aguentei até que bem, né, por ser uma gestação gemelar. Eles nasceram de 35 semanas, então eu consegui conduzir a gestação, eles conseguiram aguentar dentro de mim até que bem, né, por conta de todo o histórico que teve. Por que que eu falo sobre o meu testemunho e o porquê de ser um milagre? Primeiro, Gustavo e Matheus, eles são guerreiros desde sempre, porque eles passaram por tanta coisa e é um milagre eles terem sobrevivido, porque, como eu falei pra vocês, na época eu bebia bebida alcoólica e aí eles, imagina só, deixa eu falar pra vocês, pela data, pelo ultrassom, foi falado que eu engravidei em setembro, tá? Mas eu não sabia, fui descobrir só em novembro. Então imagina só, setembro, outubro, novembro, a gente saía de final de semana, bebia bebida alcoólica. Então eles superaram bebida alcoólica, eles superaram lactopurga, eles superaram raio-x, porque também não é aconselhável fazer raio-x em gestante. Então fizeram raio-x em mim, me deram remédio para gastrite, me deram vários remédios para dores, fizeram lavagem, enfim, também muito soro, mas o soro eu acho que é de boa. Mas fizeram muita coisa comigo que eles lá dentro, eles sobreviveram a tudo isso. Imagina só. E aí, além de tudo isso, que não é pouco, que a gente sabe, tipo, tá gestante, para de beber, tem certos remédios que não pode tomar, e, enfim, imagina eu tomando um monte de coisa sem saber o que é. Porque um médico falou que eu tava com verme, o outro médico falou que eu tava com o intestino preso, então tinha que tomar lactopurga e fazer lavagem. A outra falou que eu tava com gastrite, então, enfim. Então, apesar de tudo isso, eles sobreviveram a uma cirurgia. Quem é adulto, né, entende, sabe que não se opera gestante, só em último caso. Gente, e é uma gravidez gemelar, que já é de risco por si só. E eu fico pensando, cara, me abriram o meu tumor, o meu útero aqui, o meu ovário ali, eles retiraram o meu ovário e eles lá quietinho dentro do meu útero. Cara, é algo surreal, é só Deus. Por isso que aquilo que a enfermeira me falou, é só Deus para fazer um milagre. É só Deus para falar quem fica ou quem vai. E eles sobreviveram à cirurgia. Imagina, tem mulheres que perdem gestação por muito menos. Olha tudo isso que o Gustavo e o Matheus eles passaram e sobreviveram. Foram guerreiros, ficaram lá firmes e fortes, apesar dos pesares. Então, assim, um erro médico, um bisturi, sabe, colocado no lugar errado, poderia ter dado muita merda. Graças ao bom Deus não deu. Graças a Deus deu tudo certo. Então eu vejo eles como guerreiros desde sempre e também como se tivessem vindo para me salvar. Porque que acontece? A minha história do Ricardo foi muito rápida, muito intensa, sabe? Tipo, coisa de que você fala assim, cara, hoje eu não sei se seria nessa intensidade, por ter os pezinhos no chão e falar, calma, vamos devagar, vamos se conhecer primeiro, saber do caráter, da índole de cada um, para ver se é compatível e se é isso realmente. Mas não dá para explicar, foi muito intensa. E sem explicação, só Deus mesmo. Parecia que Deus tinha pressa de nos unir, de fazer a gente engravidar, porque Ele tinha pressa, porque como se o Gustavo e o Matheus viessem para me salvar. Porque eu tava correndo risco de morte. Isso não foi eu que disse, foi o médico que disse pra mim. Então, pra vocês terem noção, eu tive outros relacionamentos de 4 anos que nunca aconteceu nada. E eu e o Ricardo, a gente, tipo, em poucos meses, a gente se conheceu em janeiro, em março a gente tava namorando, em abril a gente falou, vamos engravidar, vamos parar de tomar remédio, beleza.
eu parar de tomar o remédio, né? Então foi uma coisa muito intensa, uma coisa surreal. E se eu não tivesse descoberto, gente, por isso que eu falo que eles vieram para me salvar. Porque quando eu fui fazer o exame beta, e tivesse dado negativo, eu teria voltado para casa, teria continuado no lactopurga, teria feito 1001 chá de novo, comido ameixa, mamão, e eu ia continuar fazendo um monte de coisa e tomando um monte de remédio até eliminar tudo que tem aqui dentro de mim, achando que era só fezes e gases. Então eu não iria me preocupar em fazer um ultrassom. E foi através do ultrassom que eu descobri o tumor, que eu descobri que eu estava correndo risco de morte. Tanto é que o médico não deixou eu sair do hospital. Tipo, ele me proibiu, ele me prendeu lá e disse que eu só tinha direito a uma ligação para falar o que estava acontecendo e para me levar roupa. Então, ou seja, se o exame beta tivesse dado negativo, eu não teria feito ultrassom. Se eu não tivesse feito ultrassom, eu não teria descoberto o tumor. Se eu não tivesse descoberto o tumor, talvez eu não teria tempo ou chance para estar aqui hoje contando isso para vocês. Então foi muito correndo contra o tempo. Fiz o beta, deu positivo, fui fazer ultrassom e descobri. O médico veio vomitando em cima de mim informações. 2 meses e meio, gravidez gemelar, parabéns, só que você está com tumor, correndo risco de morte, vai passar por cirurgia e a sua gravidez não vai para frente, e é isso e pronto, você só tem direito de ligar para uma pessoa para... Enfim, foi tanta informação que eu não conseguia digerir tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, eu vejo o Gustavo e o Matheus como seres humanos de luz, como guerreiros, como meus heróis, porque eles me salvaram, gente. Vocês têm noção? O médico falar, você está correndo risco de morte e graças ao ultrassom a gente descobriu e vai te curar, vai tirar, cortar uma pela raiz. Só que se não fosse eles, eu não teria feito ultrassom. Enfim, gente, esse é o meu milagre, esse é o meu testemunho. Como a gente às vezes não entende os porquês, né? Mas nada acontece sem a vontade de Deus, nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Então ele tem tudo planejado, minimamente pensado. Cada passo que a gente dá já está visto por eles. Então tem coisas que, por exemplo, a minha história com o Ricardo ser tão intensa, como assim a gente mal se conhecia e já, tipo, vamos engravidar, e eu engravidei, e eles me salvaram, e eu tava correndo risco de morte. Então, assim, tem algumas coisas que, com o passar do tempo, a gente vai entender os porquês, mas tem coisas que a gente nunca vai entender. Cabe a nós aceitar e saber que tudo tem um motivo, que Deus está no controle. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, com a minha história? Eu não sei pelo que você está passando, por qual aflição, medo ou perca que você esteja passando, mas confia. Eu sei que é difícil, na hora a gente não entende, a gente questiona. Talvez lá na frente você entenda, ou talvez não, mas eu vou falar para vocês o que essa enfermeira falou para mim. Confie no médico dos médicos, porque só ele é capaz de fazer um milagre na tua vida, na tua família também. Confie nessa frase. Essa frase é muito importante, faz muito sentido para mim. Então pega essa frase pra vocês também, tá? Gente, antes de finalizar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho mais a trompa e nem o ovário do lado direito. Mas, porém, eu ainda posso engravidar porque eu tenho o ovário e a trompa do lado esquerdo. Eu só não tenho do lado direito, que foi retirado na cirurgia, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é... Eles levaram para análise o meu tumor, meu ovário pegou tudo, levou para análise, levou na Unicamp. Foi diagnosticado como tumor borderline. O que é? Tem o benigno, acho que é assim que fala, o borderline e o maligno. E aí, benigno é tipo o bonzinho da história, não dá nada. O borderline tá meio a meio, não é algo nem muito grave, mas também não é algo para você deixar de escanteio, assim, para deixar para lá. E tem o maligno, tá? O meu era o borderline. Outra coisa que eles me informaram cortaram mal pela raiz, né? Retiraram todo o meu ovário porque já tinha sido afetado por inteiro. Porém, eu sempre vou ter que ter acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Antes era com mais frequência, mas vai passando os anos, né? E aí vai encurtando o espaço, né? Porque antes acho que era de 2 em 2 meses que eu tinha que fazer exame, depois passou de 6 em 6 meses. Hoje é de 1 em 1 ano, mas são exames que eu vou ter que fazer pro resto da vida, todo ano, porque o médico foi bem claro comigo que cortou mal pela raiz,
mas pode ser que um dia volte no outro ovário, volte no útero, volte em algum órgão. Então é algo que pode ser que volte, mas pode ser que também não volte. Então por isso que todo ano eu tenho que fazer exames, porque caso volte, para descobrir a tempo, né, e correr atrás e se salvar a tempo. Bom, é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários também qual foi o milagre que vocês vivenciaram, seja com vocês, com alguém da família de vocês, pra gente trocar experiência, pra gente levar mensagens de força também, porque eu sei que outras pessoas vão ler os comentários, então pra gente incentivar e pra gente saber que por mais difícil e doloroso que seja o momento que a gente está passando, no fim vai dar tudo certo e Deus está cuidando da gente e de tudo que a gente está passando e tudo passa. E no fim dá tudo certo, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa bastante like. Vou deixar passando 2 vídeos aqui pra vocês recomendados. E caso vocês não tenham assistido, clique em um dos 2. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!